Eu gostaria que você pegasse aí o seu manual de instruções, né? A Bíblia. Eu brinco que é o nosso manual de instrução, porque é como a gente funciona ou como a gente deveria funcionar. Está tudo aqui, é tudo sobre isso, está tudo aqui, tudo que a gente precisa saber. Tá? Então, pegue a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia. Em Romanos, eu quero falar um pouquinho sobre Romanos. E quem é o escritor de Romanos? Opa! Ô, gente, que susto! Paulo. Paulo escreveu algumas cartas, inclusive Romanos. E aí, só para contextualizar vocês, eu vou ler o capítulo 15, tá? Mas desde o 14, Paulo vem falando algumas coisas, como nós cristãos devemos nos comportar uns com os outros. Por isso que o tema da minha ministração é uns aos outros, tá? E aí, desde o capítulo 14, ele vem falando algumas coisas. Ele vem falando como edificar, como acolher, né? Como se comportar mesmo. E no capítulo 15, ele começa a falar sobre como nós devemos agradar um ao outro, né? Como nós devemos nos comportar uns para com os outros. E aí eu quero que vocês abram Romanos 15, eu vou ler do 1 ao 7. Romanos 15, do 1 ao 7. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre ele. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede a perseverança e o ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Amém? Vamos dar uma estudada aqui no português. Ele começa no capítulo 15 e fala assim, nós que somos fortes. Quem é o sujeito dessa frase? Nós, eu e você, tá? E esse tempo aqui está no plural, nós. Agora eu quero ler em primeira pessoa, como se estivesse falando só comigo. Eu, que sou forte, devo suportar a fraqueza dos outros e não agradar a mim mesma. Vocês já tinham lido isso? Vocês já pararam para pensar nisso? A Bíblia me chama e te chama de forte, né? Então, assim, você pode falar assim, poxa, mas às vezes eu não me sinto tão forte. Normal, natural. Ninguém aqui é super-homem, né, heroína, que está sempre bem, que está todo dia bem. Mas nós somos chamados por Deus de fortes. Eu e você. Então, aqui fala assim, nós devemos suportar a fraqueza dos mais fracos e não agradar a nós mesmos. Muitas vezes a gente cai, né, numa cilada criada por Satanás de querer afastar as pessoas porque a gente considera elas mais fracas que nós. A gente, muitas vezes, julga as pessoas achando que elas são mais fracas e nós somos mais fortes. E a Bíblia fala exatamente o contrário, que nós devemos, né, suportar, e suportar é de dar suporte, né, de eu dar estrutura para uma pessoa que é mais fraca, porque eu sou considerada por Deus como forte.
E, muitas vezes, isso pode até não ser algo agradável, né? Porque está escrito aqui, ó, e não agradar a nós mesmos. Talvez isso pode não ser tão agradável, mas é algo que Paulo nos ensina, é algo que está na Bíblia. Então, eu como forte, você como forte, nós precisamos suportar, dar suporte para as pessoas que são mais fracas, e não afastá-las de nós, e não deixá-las de canto, né? Muitas vezes as pessoas chegam até a igreja, muitas vezes não, sempre, né, gente? E a gente precisa dar um suporte para essas pessoas. E muitas vezes a gente julga, muitas vezes a gente aponta o dedo, a gente fala lá, ó, olha a roupa dela, nossa, mas olha que estranha, né? E a gente muitas vezes afasta a pessoa e não traz ela para perto. E aqui fala exatamente o contrário. No capítulo 2 fala assim, ó, cada um deve agradar ao próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Ou seja, o que eu faço é para agradar o outro, para o bem dele, não para o meu bem. Vocês conseguem perceber que aqui está falando assim, ó, é primeiro o meu próximo e depois eu. Eu primeiro dou suporte, eu primeiro penso no meu próximo, eu penso em edificar o meu próximo e depois eu penso em mim. Aí você pode virar para mim e falar, mas poxa, né? Mas é só os outros, é só os outros, é só os outros. Mas assim, vocês já pararam para pensar que é um ciclo. Se eu me importo com o outro vai se importar com o outro, que 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 vai se importar comigo. Então, é isso, né, que Paulo está nos ensinando aqui. E aí, eu queria falar para vocês algumas coisas que, muitas vezes, aqui a gente peca. Né? Nós, como cristãos, nós pecamos. Né? Em vez de nós acolhermos as pessoas, de trazer as pessoas para perto, a gente deixa as pessoas de lado, a gente afasta. E isso, gente, não é merecimento. Né? Muitas vezes fala assim, mas essa pessoa não merece que eu trate ela bem, essa pessoa não merece isso. E isso não tem nada a ver com merecimento. Isso não tem nada a ver com merecimento. Porque se fosse por merecimento, eu e você também não merecíamos. Né? Mas Ele, que é o Cristo, que é Jesus, veio e pela graça nos aceitou. Então, nós não podemos ser esse tipo de cristão. Porque, muitas vezes, como cristão, nós estamos esquecendo do amor. O amor uns para com os outros. A gente vive, gente, num mundo individualista, onde o eu é muito importante. É tudo para mim, é tudo eu, é tudo para mim. Não é nada para o outro. E nós, como cristãos, nós temos que andar na contramão do mundo. Porque se a gente estiver andando no fluxo do mundo, a gente não está fazendo diferença nenhuma. E nós precisamos, como cristãos, como jovens, né, vocês precisam andar na contramão desse mundo. Então, enquanto o mundo fala que o eu é mais importante, que tudo é para mim, tudo sou eu, nós falamos assim, não, eu vou me importar com o próximo, eu vou fazer algo para o próximo. Né? Às vezes a gente sabe aqui no nosso meio de pessoas que têm dificuldade. O Rick acabou de falar de finanças. Às vezes a gente fala assim, às vezes a pessoa está com uma dificuldade financeira, né? E aí a gente fala assim, mas também, olha, só faz besteira na vida, não faz nada direito. Poxa, às vezes você não conhece às vezes a história da pessoa, né? Às vezes você não se aproxima para saber a história da pessoa. Às vezes você pode se surpreender e no final muitas vezes ter que pedir perdão. Né? A gente, como cristão, por exemplo, você acha que essa campanha do agasalho, por que a gente está fazendo? Porque a igreja precisa se mobilizar e fazer algo diferente, algo relevante para a sociedade. Né? Existem várias, se vocês olharem, de repente, num banco, num hospital, tem campanha do agasalho. Por que nós, que somos cristãos, também não podemos fazer? Por que nós, que somos cristãos, que nós estamos dentro da igreja, não podemos fazer algo relevante para mudar as coisas nessa sociedade? Nós precisamos, gente, nós precisamos nos posicionar de maneira diferente. Nós precisamos ser conhecidos como pessoas diferentes.
Essa semana, eu trabalho eu já falei para vocês, eu trabalho numa multinacional farmacêutica, e eu trabalho visitando alguns clientes. E essa semana, eu estava visitando um cliente meu, e eu vi uma pessoa assim, visivelmente transtornada. Ela falava no telefone, brigava, e falava, gesticulava, e eu fiquei ali, né, meio que observando, né, e tal. E aí, na hora que ela desligou o telefone, eu estava sentada, ela sentou do meu lado e falou assim: "Eu não aguento mais isso. Eu vou dar um fim em tudo isso". E aí, na hora, né, eu pensei, falei assim: "Nossa, deve estar braba a coisa, né?". E eu fiquei quietinha, falei: "Ah, vou ficar aqui na minha, né?". E aí, na hora, o Espírito Santo falou assim: "É agora que você tem que agir. É agora que você tem que falar. É agora que você tem que ser uma pessoa diferente. Agora que você precisa ser luz para essa pessoa". E aí, ela, né, falando ali sozinha, né, eu falei assim: "No que eu posso te ajudar?". Ela fez assim para mim. Tipo assim, ela falou assim: "Nossa, mas eu nem conheço, você nem sabe o que eu estou passando, você nem sabe o que eu estou fazendo". Aí eu peguei e falei assim: "Eu quero te ajudar. O que eu posso fazer para te ajudar?". Aí, na hora ali, ela começou a chorar. Chorou, 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 chorou de lágrimas, assim, né? E ela pegou e falou assim para mim: "Você não pode fazer nada para me ajudar, mas só de você se importar, para mim já valeu a pena". Gente, eu fiquei tão feliz com aquilo, porque assim, eu poderia ficar quietinha no meu lugar. E eu iria ficar, vou ser bem sincera com vocês, eu ia ficar porque eu vi que a moça estava meio, né? E, na hora, o Espírito Santo falou para mim: "Fale uma palavra para ela, converse com ela". E ali eu comecei, aos poucos, a conversar com ela, se abriu comigo, falou o que estava acontecendo, e eu pude ser bênção na vida dela. Muitas vezes, o uns para com os outros, aqui, no nosso meio, não está funcionando. O um para com os outros lá fora não está funcionando. E nós, que somos cristãos, não podemos deixar isso acontecer. A gente não pode deixar de se importar com as pessoas. Porque aqui Paulo está falando, e é muito claro, que eu devo me importar primeiro com as pessoas, depois comigo. Porque, com certeza, isso vai ser respaldado. E aí, continuando, né, no versículo 3. "Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado somos a nossa esperança". Da onde que você tem se alimentado para manter a sua esperança viva? Para manter essa perseverança nas Escrituras. E muitas vezes a gente está buscando em lugares errados, em coisas erradas. Muitas vezes a gente está buscando uma ajuda em algo ou alguém que não pode nos ajudar. Né? Eu não tenho nada contra livro de autoajuda, essas coisas. Se você quer ler, se você acha que é bom para você, amém. Mas esse livro aqui é mais poderoso do que qualquer outro livro. E muitas vezes a gente está deixando de lado e buscando a nossa esperança em outras coisas. E nós não podemos ser esse tipo de pessoa, nós não podemos ser isso. E no versículo, né, 5, "Pois Deus concede perseverança e ânimo", de novo, "o Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade". Vocês já pensaram nesse espírito de unidade? Né? Aqui não está falando só assim, ó, busca a unidade, busca a comunhão, busca fazer uma festa, busca fazer um churrasco. Ah, pô, é legal? É legal. Não estou falando nada contra, adoro, faz e me chama. Mas aqui está falando assim, ó, de um espírito de unidade. Né? Então, está falando de algo de dentro para fora, de um espírito que nós devemos ter, que nós devemos ser unidos uns com os outros. E aqui eu não estou falando muitas vezes de panela, né?
Às vezes a gente é unido com algumas pessoas e a gente exclui as outras. Não, a gente tem que ser unido com todas as pessoas. É lógico que você vai ter uma afinidade maior com algumas pessoas, isso é natural, né? Mas o espírito de unidade tem que ser sobre as nossas vidas. E aí continuando. Para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem a Deus. A gente cantou isso essa noite. Eu nem combinei nada com o Marcon, nem falei nada com ele nem sabe o que eu ia pregar. Mas a ministração, a gente canta isso muitas vezes, né? Que um só corpo, um só coração. E, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, a gente está fazendo o contrário. Portanto, aceite uns aos outros, da forma com que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Eu pesquisei a palavra aceitar no dicionário, e uma das traduções, né, dos significados, é abraçar. Né? Aceitar é um sinônimo, é compatível com abraçar. Então, se você trocar aqui a palavra, fala assim, portanto, portanto, abracem uns aos outros, da mesma forma como que Cristo os abraçou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Ou seja, o Senhor me abraçou, né, o Senhor me recebeu, o Senhor trouxe para mim algo precioso, e eu preciso compartilhar, eu preciso abraçar outras pessoas, eu preciso transmitir para outras pessoas. A palavra de Deus fala que nós precisamos ser luz, nós precisamos iluminar a vida de outras pessoas, ser luz aonde nós estamos. Muitas vezes, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, eu não conheço o que você faz, mas, às vezes, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, as coisas são tão escuras, são tão perdidas, as pessoas estão tão perdidas, né? E, muitas vezes, o Senhor nos coloca em alguns lugares que você até mesmo fala assim, meu Deus, mas o que eu vim fazer aqui? Por que o Senhor me colocou nesse emprego? Por que o Senhor me colocou nessa faculdade? Por que o Senhor me colocou nesse curso? Eu não estou entendendo. Porque o Senhor, muitas vezes, nos coloca lá para brilhar a luz de Jesus, para colocar algo diferente lá, para que você possa brilhar lá, na onde você foi colocado. E, muitas vezes, a gente não para pensar nisso, né, e a gente cai, infelizmente, numa coisa que chama individualismo. E nós, gente, não podemos ser pessoas individualistas, né? Muitas vezes a gente cai numa besteira de pensar que o que importa é só a minha vontade, é só o que eu quero fazer, né? E, muitas vezes, a gente até pede conselho para alguém, né, busca ajuda de alguém, mas a gente quer ouvir o que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir algo contrário. Né? Então, na verdade, a gente não está buscando um conselho, alguma coisa, a gente está buscando só o que a gente quer ouvir. Então, sabe, quando eu estava lendo essa passagem, eu falei assim, poxa, muitas vezes eu já fui essa pessoa individualista. Né? Porque todo mundo que sobe aqui, gente, vocês podem ter certeza que primeiro o Espírito Santo ministra em nós. Nós temos que orar, nós temos que pedir perdão, e para depois a gente passar. Né? E eu, muitas vezes, eu olhei para a minha vida e falei assim, poxa, muitas vezes eu tive essa coisa de pensar só em mim, pensar só no meu eu, na minha vontade, querer as coisas do meu jeito, né? Sendo que nós vivemos numa comunidade, nós estamos numa comunidade, e nós precisamos pensar de maneira coletiva, nós precisamos pensar de maneira menos individual. Essa semana também eu tive, né, uma experiência, e foi algo muito interessante, também relacionada com o meu trabalho, e eu pude ser bênção na vida de uma pessoa.
tem uma moça, né, que trabalha comigo, que ela estava passando por algumas coisas, está passando por algumas coisas no casamento dela. E ela virou para mim e falou assim para mim: você vai na igreja, né? Você já me falou que você vai na igreja. Eu falei: vou na igreja. E ela pegou e virou para mim e falou assim: você não quer orar pelo meu casamento? E aí eu peguei e falei assim para ela: mas por que você quer que eu ore pelo seu casamento? Não sei se vocês já tiveram experiências assim, mas é algo muito, muito bom, né? Ela falou assim: porque eu vejo algo diferente em você. Eu vejo algo que brilha em você. E eu preciso que o que brilha em você brilhe lá na minha casa. E conversando com ela essa semana, né, eu falei assim: por que você, né, vamos tentar fazer uma célula na sua casa, né, com seu marido, com seus filhos. E assim, sabe, o Senhor está preparando. Nós cremos que em breve a gente vai abrir uma célula lá na casa dela. Mas o que eu falo, né, o que eu estou falando para vocês, ela viu algo diferente em mim. Ela viu algo no que eu poderia ajudá-la. E o que as pessoas estão vendo de diferente em você? Aonde que vocês estão brilhando? Aonde que as pessoas têm buscado ajuda com vocês? As pessoas têm buscado ou as pessoas têm olhado e falado assim: poxa, acho que ela não tem nada para acrescentar na minha vida. Ela não me ajuda em nada, ela não faz nada de diferente para mim. Porque, assim, gente, se nós não estivermos ligados com Deus e conectados com as pessoas, de nada vale você estar aqui. De nada vale você estar sentado aqui. Se você não pode acrescentar algo na vida das pessoas, se você não pode se mobilizar, muitas vezes de íntima compaixão com o seu próximo, de nada vale você estar aqui. É lógico que nós precisamos receber, sim, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos mudar. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que, a partir do momento que eu quero todas as coisas para mim, e é tudo para mim, e é só para mim, e eu não penso nos outros, eu estou errando. Isso aqui está muito claro nessa passagem, onde Paulo fala que eu devo me importar, eu devo suportar as pessoas, dar suporte. E muitas vezes nós não damos suporte para as pessoas porque nós achamos muitas vezes que não vale a pena. Eu não sei se você já pensou dessa maneira, e eu espero que não, mas às vezes você fala assim: poxa, mas ela não vale a pena. Poxa, mas você não sabe o que ela fez para mim. Poxa, mas você não sabe o que ela me falou. Então, eu não ligo mais, eu isolei, vou deixá-la lá. Poxa, muitas vezes a gente fala, às vezes, com pessoas que eram ou são, né, ou deixaram de ser os nossos amigos. Poxa, mas você não sabe o que ela me falou. Você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei mesmo. Mas o Senhor fala aqui que nós devemos suportar e dar suporte e não deixar a pessoa de lado. Uns aos outros, a Bíblia fala em várias passagens. Suportar uns aos outros, amar uns aos outros. E isso a gente não pode deixar morrer. Como cristãos, como pessoas autênticas que nós somos, nós não podemos deixar isso morrer. Eu não diminuo o problema de ninguém. Muitas vezes a gente cai nessa bobeira de diminuir o problema das pessoas. Poxa, nossa, mas ela está brava por causa disso, que besteira, né? Não acredito que está fazendo esse drama por causa disso, né? Às vezes é drama para você, mas para a pessoa ela está atolada num problema e ela acha que é o fim. E às vezes a gente cai numa besteira de querer diminuir o problema das pessoas, sendo que cada um tem a sua vida, cada um tem o seu problema, cada um tem a sua história, e a gente não pode diminuir o problema das pessoas. Nossa função é estar próximo. Olha, eu não sei como te ajudar. Foi o que eu falei para essa moça, eu não sei como te ajudar, mas eu estou aqui. Você quer conversar comigo? Você quer falar comigo? Né? As pessoas, muitas vezes, não procuram as outras com medo ou com vergonha,
né, de contar os seus problemas, quando, na verdade, nós precisávamos atrair as pessoas. Né? As pessoas precisavam ver a gente como um chamariz. Ó, pode vir falar comigo, eu posso te ajudar, eu posso trazer algo diferente para a sua vida. Então, quando o Senhor ministrava isso no meu coração, eu falava assim, Senhor, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa pessoa que as pessoas olhem e falem assim, poxa, ela tem algo que eu quero, ela tem algo que pode me oferecer, que pode me ajudar, que pode me dar um suporte. Eu não quero ser uma pessoa individualista. Eu não quero ser uma pessoa que pensa só nos meus problemas, só nas minhas questões. Eu quero ser uma pessoa que me importo com as outras, que faço o que eu penso. Pode assim, ser algo pequeno, mas eu quero que essa pessoa saiba que eu me importo com ela. Por exemplo, né, essa semana, eu conversando com uma discípula minha, ela falou assim para mim, poxa, parece que as pessoas não veem os problemas das outras. Eu falei assim, eu vejo. Você quer que alguém veja o seu problema? Eu vejo. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te dar suporte. Seja essa pessoa. Seja essa pessoa. E se você está numa situação, tipo, olha, Tati, eu sei que a Bíblia fala que eu sou forte, mas hoje eu estou me sentindo fraca. Isso é normal, gente. Mas existe uma outra pessoa que ela pode estar mais forte que você e ela vai te dar um suporte. E depois, mais para frente, quando vocês estiverem fortalecidos, você vai poder dar um suporte para as outras pessoas. Vocês conseguem ver que é um ciclo? São ciclos, né? Uns para com os outros é ciclo. Então, em nome de Jesus, essa noite, se eu pudesse deixar algo gravado no coração de vocês, se eu pudesse falar algo que vocês vão lembrar para o resto da suas vidas, se importem. Se importem com as pessoas. Se importem com a situação das pessoas. Se importem com os problemas das pessoas. Porque quando nós nos importamos com as causas das outras pessoas, o Senhor olha para as nossas. O Senhor olha para os nossos problemas. Quando nós nos empenhamos e falamos assim, não, eu vou te ajudar, vamos lá, o que você precisa? Eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou te ajudar. O Senhor olha os nossos problemas e fala assim, poxa, eu vou te ajudar também. Então, eu ajudo e eu também te ajudo. E nós nos ajudamos. Não vamos ser como o mundo prega que nós sejamos, que nós pensamos em nós mesmos, que nós vivemos o individual, porque nós precisamos pensar no coletivo. E eu quero encerrar lendo esse texto mais uma vez, para que ele fique muito gravado no seu coração. Romanos 15:1. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança, do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede a esperança e o bom ânimo, dê vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem, abracem uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou, os abraçou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Feche seus olhos, em nome de Jesus, pode ficar sentado. Eu gostaria de orar. Eu gostaria de orar por vocês de forma bem rápida,
mas eu gostaria de fazer essa oração. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a vida dos teus filhos, Senhor Jesus. Eu apresento a minha vida diante do teu altar. Ó Deus, que nós possamos nos importar uns para com os outros, que nós possamos edificar o nosso próximo para o bem dele, para que coisas que nós possamos fazer para agradar os nossos irmãos. Que nós não sejamos individualistas, Pai, mas que nós tenhamos esse espírito de unidade vivo dentro de nós, para que como jovens, para que como cristãos, para que como comunidade, nós possamos ser relevantes na nossa sociedade, Senhor Jesus. E nós não seremos relevantes se nós formos individualistas, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento a vida de cada um aqui e peço que o Senhor coloque em nós esse espírito de unidade, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, realizar o que o Senhor tem proposto para nós, essa obra maravilhosa que o Senhor tem proposto para nós, Pai. Eu oro por cada um, ó Deus, e apresento a vida de cada um. E se tem alguém aqui hoje que entrou aqui fraco, se sentindo fraco, falando, Senhor Jesus, essa palavra não é para mim, porque eu não me sinto fraco, eu não me sinto forte, eu me sinto fraco. Eu tenho feito coisas que eu tenho enfraquecido, eu tenho caído nos mesmos problemas, eu tenho errado e eu tenho pecado nas mesmas coisas, então eu sou uma pessoa fraca. Eu quero te dizer nessa noite, você não é, porque a Bíblia fala que você é forte. Você pode até estar passando algo que te enfraqueça, mas nós estamos aqui para te dar suporte. Nós estamos aqui como corpo, como igreja, para falar que você pode contar conosco. Em nome de Jesus, se você se sente fraco, se você se sente pequeno, quebre isso no nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que você é forte. A palavra diz que você é forte. Então, se nessa noite você entrou aqui e falou assim, eu nem sei porque eu vim aqui, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui, eu estou fraco na minha fé, mas nós estamos aqui, porque nós somos um, porque o espírito de unidade está sobre nós, e nós iremos dar suporte para você. Eu quero te abençoar nessa noite, eu quero abençoar a sua vida nessa noite, e eu quero dizer para você que o Senhor te fortalece. Eu não sei qual é o problema que você está passando, eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que todos os problemas você pode colocar nas suas mãos e entregar no altar de Deus. Todas as coisas que não são de Deus, todas as coisas que você tem ouvido, todas as coisas que o inimigo tem te falado, todas as coisas que o diabo tem falado na sua mente, você pode pegar tudo na sua mão e colocar no altar de Deus. E eu oro para que essas mentiras que Satanás tem colocado sejam quebradas. Você é forte, você é fortalecido no Senhor. E nós estamos aqui nesse espírito de unidade para te dar o suporte que você precisa. No nome de Jesus, curve a sua cabeça, ore, peça para Deus te colocar uma força. Em nome de Jesus, o Senhor está aqui nessa noite. Peça um novo coração. Em nome de Jesus. Senhor, nos ensina, Pai. Nos ensine, Pai, sobre esse espírito de unidade. Nós precisamos aprender, Senhor Jesus. Nós precisamos aprender. Nós precisamos ser pessoas unidas num propósito, unidos num só coração, num só espírito, para fazer a Tua vontade, Pai. Nós precisamos, Senhor Jesus. Faz Tua obra, Pai. Faz, porque nós precisamos de Ti. Vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Vivendo
nessa noite e pensou assim: eu nunca tive suporte de ninguém, eu nunca tive essa força de alguém olhar para mim e falar: eu vou te ajudar, eu estou nesse problema, mas eu posso te ajudar. Mas eu quero que você entenda nessa noite que aqui tem pessoas que podem te ajudar. Aqui tem pessoas que podem te dar esse suporte. Se você nunca teve, sinta-se acolhida por essas pessoas que podem te dar esse suporte. No nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé no nome de Jesus. Eu quero que todo mundo feche os olhos. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca aceitou a Jesus, que não entende o que é ter esse suporte vindo de Deus, o que é ter essa força, ser fortalecido no Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus, que nunca veio até a frente e falou assim: Senhor, eu preciso de Ti. Hoje eu entendi que eu preciso de Ti, porque talvez eu esteja fraco, mas eu entendi que no Senhor eu posso ser forte, porque a Tua palavra fala que eu sou forte. Eu quero que todo mundo esteja com os olhos fechados, e eu quero saber se existe alguém nessa situação que quer aceitar o Senhor Jesus, que nunca fez essa oração de confissão, que nunca aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem alguém que quer aceitar a Jesus, que quer dar esse passo de fé, que quer vir até aqui na frente? Nós faremos uma oração muito simples para mim, para você, mas para o Senhor é algo grandioso, porque Ele marcou esse dia com você. E se você nunca fez, eu quero te dar essa oportunidade de fazer. Se você nunca fez, se você nunca aceitou a Jesus, se você está aqui pela primeira vez, ou de repente se você já aceitou, mas você precisa fazer isso novamente, talvez as suas forças estejam muito enfraquecidas, talvez você precise falar: Senhor, eis-me aqui novamente, eu já fiz isso, mas eu preciso novamente dar esse passo de fé. Eu quero te convidar para vir até aqui à frente. Tem alguém nessa situação? Tem? Amém. Vou te falar uma coisa, Vi. Cadê a Bruna? Vou te falar uma coisa. Você é muito importante para Deus. Eu não sei se alguém já te falou isso, mas se você hoje se sente fraca, nós estamos aqui. Nós estamos aqui para te apoiar, para ser esse suporte que você precisa. Tá? Esses olhinhos de lágrimas, saiba que todo choro, toda lágrima, o Senhor recolhe, porque nós estamos aqui para te dar esse suporte que você precisa. Deus criou esse culto e te trouxe até aqui para te mostrar que você é importante, para te mostrar que você é preciosa, para te mostrar que existem pessoas que se importam com você. Independente do que o mundo te fala, independente da bagagem que você traz até aqui, as pessoas que estão aqui, elas se importam com você. Então eu quero fazer essa oração porque eu quero que Jesus entre no seu coração e que você o receba como o Senhor e Salvador da sua vida. Você pode repetir essa oração comigo? Eu vou fazer e você repete. Vocês, por favor, ajudem ela a fazer essa oração. Amém? Senhor Jesus, eu te recebo agora como meu Senhor
e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no teu livro. Eu entrego agora a minha vida e o meu coração no teu altar. Eu reconheço que o Senhor tem colocado ao meu lado pessoas que vão me suportar na minha fraqueza. E muito além disso, o Senhor, o próprio Senhor, estará me suportando todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso, pessoal. Vitória pode se virar. Essa é a sua nova família. No nome de Jesus.